Olá, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe. Eu sou o pastor Fábio e é um privilégio poder trazer uma palavra de Deus a você nesse dia. O tema de nossa mensagem, querido, é um tema muito interessante para nós meditarmos, entendermos, até para que quando nós orarmos, nós possamos entender como que funciona. O tema de hoje é o tempo de Deus. Qual de nós já oramos aqui e falamos, Senhor, faça agora, faça no meu tempo, né? Talvez não com essas palavras, mas querendo dizer assim, eu estou precisando para agora. Porque muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus. Porque Deus não vive nesse tempo em que nós vivemos. O livro de João, capítulo 11, foi um texto que eu separei para que nós possamos entender um pouquinho o tempo de Deus. Eu quero trazer a meditação sobre isso. E antes de nós lermos esse texto, deixa eu fazer um convite a você que já nos assiste ou que está assistindo pela primeira vez, mas não é inscrito aí no nosso canal. Inscreva-se em nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e se você estiver precisando de oração, queridos, deixe o seu pedido de oração nas mensagens do vídeo. Eu e a pastora Rita, todos os dias às 22 horas, no horário de Brasília, no Minutos de Oração, ao vivo, nós vamos estar orando por você e pelo seu pedido de oração, tá bom? Então vamos lá, João capítulo 11, verso do 1 ao 6, vai nos falar sobre a morte de Lázaro. E a partir daí nós vamos começar a entender, a meditar sobre o tempo de Deus. Diz assim, ó, verso 1 a 6. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Queridos, raciocina comigo. Se você recebe uma notícia de que alguém que você ama muito está enfermo, está precisando de ajuda, o que você faz? Você simplesmente larga tudo que você está fazendo e vai tentar ajudar. Não é assim? Todos nós somos assim. Mas por que Jesus agiu diferente? Primeiro, nós temos que entender o seguinte. Como eu disse no começo, Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele não vive no nosso tempo. Esse tempo cronometrado de 60 segundos, 60 minutos, né? Para formar um minuto, para formar 1 hora. Eles não vivem nesse tempo que nós vivemos. Ele vive num tempo diferente do nosso. Até porque, se ele vivesse no nosso tempo, queridos, mostraria a fragilidade de Deus. Mas para mostrar a sua grandeza, a grandeza de Deus, ele vive fora do nosso tempo. E com isso ele criou todas as coisas que existem em nossa volta. Quando nós olhamos para Jesus, ele recebendo essa mensagem, ele deixa claro que aquela doença a qual Lázaro estava não acabaria em morte. Presta atenção naquilo, ó. Não acabaria em morte. Outra versão fala, não é para a morte. Mas daí você fala assim, mas pastor, mas a história conta que Lázaro morreu. Lázaro morreu, mas não acabou ali na morte. Por quê? Porque Jesus, como ele não vive no nosso tempo, assim como Deus, ele não vive no nosso tempo, amados. Não importa o tempo que Lázaro tivesse morrido. Jesus iria até lá e ressuscitaria ele. O que nós podemos trazer isso para os nossos dias de hoje? Simples.
Não importa a condição que está seu casamento, o seu filho, a sua vida, Deus ele não vai se atrasar. Não se desespere, porque eu e você, nós olhamos para o nosso relógio do tempo que nós vivemos agora, nós olhamos as datas, o tempo que nós vivemos. Mas o tempo que Jesus, o Senhor, chegar, é o tempo de consertar todas as coisas. E o tempo dele não é igual ao nosso. Mas o tempo de Deus é para glorificar a Ele, não glorificar a nós. É para glorificar ao Senhor. Muitas vezes a sua oração ela vai ser respondida não na hora que você acabou de falar o amém. Ela vai ser respondida muitas vezes 2, 3, 4, 1 mês, 2 meses, 6 meses depois. Por quê? Porque é para glorificar o Senhor. Pastor, mas meu casamento está por um fio. Pois é, queridos. Pode até estourar esse um fiozinho, pode até separar, mas quando Jesus chegar, Jesus vai reatar, vai reconciliar, vai trazer harmonia de novo. Pastor, mas olha, estava por um pouco, eu orei tanto pelo Senhor, pelo meu filho que estava quase indo nas drogas, e agora está lá nas drogas, Senhor. O Senhor chegou atrasado. Não, Jesus não chegou atrasado. Ele chegou no momento certo para glorificar ao Senhor, de tirar teu filho lá daquele mundo das drogas e trazer de volta e falar, eu sou o dono do tempo. Olha o que Marta chegou a falar para Jesus, queridos. Marta é uma pessoa como eu e como você. Olha o que ela disse lá no verso 21. Ela disse assim, disse Maria a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É o que eu e você muitas vezes falamos para Deus, queridos. Senhor, o Senhor se atrasou, já aconteceu, já foi, já era. Não, Jesus nunca se atrasa. Jesus nunca se atrasa, amados. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono de todas as coisas, ele tem o poder de todas as coisas. Mesmo que Lázaro tivesse morrido, como morreu, Jesus passou 4 dias depois. Eles falaram, Senhor, mas já está fedendo. Jesus falou assim, só role a pedra. Porque quando a ordem sai da boca de Jesus, é para se cumprir. E quando a ordem sair da boca de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, queridos, vai se concretizar, vai acontecer, mesmo que já tenha rompido, mesmo que já tenha ido, mesmo que aos seus olhos as coisas já tenham terminado. Quando Deus agir, Ele vai restaurar todas as coisas. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, no verso 1, relata claramente isso para nós. Olha só. Para tudo há uma ocasião certa. Certa. E quem que determina o que é certo? É Deus. Então, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E qual que era o propósito aqui? Engrandecer ao Senhor. Engrandecer o Senhor Jesus. Era glorificar a Deus. Quando nós voltamos lá para João, capítulo 11, e olhamos no verso 14 e 15, Jesus ele deixa bem claro isso, olha só. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Olha só o que ele diz, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Quando Jesus for até você, ele dará uma ordem e se fará cumprir aquilo na tua vida. Não ache que Jesus está chegando atrasado. Não ache que o Senhor não está ouvindo a sua oração. Ele está. Ele está ouvindo a tua oração. A sua oração já chegou até o céu e ele já está encaminhando providência, mas é no tempo dele. É no tempo de Deus. Não acho que Deus vive no meu tempo, no seu tempo de 24 horas. Não. Mas creia, tenha fé, certeza, convicção. Porque quando esse homem chegar, Jesus chegar, queridos, ele vai dar a ordem. E mesmo que esteja ali apodrecendo, ele vai ressuscitar.
Ele só vai mandar rolar pedra, rola a pedra. Eu não disse que eu vou acordar ele, eu não disse que mesmo que morresse ele ressuscitaria. Pois bem, Lázaro, venha para fora. É a mesma coisa que ele vai dizer na sua vida, nas suas finanças, no seu trabalho, na vida do teu filho, no seu casamento, no seu familiar, na vida dos seus pais. É a mesma coisa que Deus vai falar. Quando Jesus lança a ordem, queridos, tem que se cumprir. Nada que sai da boca de Jesus volta sem cumprir o seu resultado final. Amém? Então creia, no tempo de Deus, Ele vai dar ordem e vai trazer restauração para a tua vida. Amém? Eu quero poder estar orando por você e com você nesse momento, consagrando esse dia especial. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia, por essa palavra, por nós entendermos, Pai, que o teu tempo não é igual ao nosso tempo. Mas no momento que o Senhor chegar, o Senhor vai realizar maravilhas para a honra e a glória do Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, obrigado por esse dia. Nós consagramos e colocamos em tuas mãos as nossas preocupações, as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos medos, Pai, nós lançamos diante do Senhor, pedimos ao Senhor a proteção do Senhor para esse dia e que tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus.